positivos e os destaques negativos do Ceará nessa derrota para o Juventude. Léo, o que é que você vai extrair desse caldo aqui de destaques individuais? Rapaz, difícil, viu? Difícil mesmo. Vai ser. Eu vou fazer menções hoje, com exceção da Duvina, que já dando spoiler, vai estar em primeiro lugar, pela lucidez, pela tentativa, pela insistência, por ser ali um clarão de qualidade ali naquele universo de bagunça que é o time do Marquinhos Santos. Mas em terceiro lugar eu queria colocar o João Ricardo. Acho que ele foi seguro quando precisou intervir. É aquela coisa, o João Ricardo não é aquele goleiro de fazer saltos, grandes saltos, acrobacias. Ele é aquele cara que se posiciona bem, assim. E eu acho que ele precisa ser lembrado, eventualmente, justamente por isso, assim, porque é um cara muito discreto, não é um cara de aparecer, mas é um cara muito eficiente, assim, muito importante, muito seguro, que ajuda, né, nesse momento, até que o Minhoca falou, que às vezes a defesa do Ceará na bola aérea, principalmente, anda batendo muito cabeça. Em segundo, eu queria destacar o John Vasquez pela estreia, assim, considerando que é um momento de adaptação, que é um jogador que está saindo agora do país pela primeira vez, é um jogador jovem e já conseguiu mostrar hoje uma qualidade, uma vontade, até um repertório no meio dessa bagunça. Então, assim, eu dou esse benefício do olhar com mais generosidade, assim, por todo o contexto que ele entrou. E, em primeiro lugar, o Vina, né, como eu já tinha falado, por ser esse oásis aí de qualidade no meio dessa bagunça aí do Marquinhos Santos. Vamos lá, positivo, né? Acho que eu vou ficar muito com esse pódio do Léo também. Acho que o João Ricardo, das vezes que precisou intervir, foi bem. Ele quase cometeu uma falhazinha no primeiro tempo, que ele estava um pouco adiantado e o jogador do Juventude tentou até encobrir, mas o chute não pegou tanta altura, né? E também não pegou da maneira como ele queria. Mas ele foi muito bem e sem sombra de dúvida, um dos caras mais responsáveis, às vezes, da tragédia não ser pior assim, para o Ceará. O segundo, também vou ficar com o Vasquez, que eu acho que ele tem uma... Ele ainda vai precisar de mais tempo para adaptação, né? Mas logo na primeira bola que ele recupera e ele aciona o Kleber devolve para ele, ele chuta e tal. Esse tipo de característica eu acho que é um ponto interessante. Eu acho que a entrada dele, assim, na hora que teve a troca, foi na hora que o Ceará esteve melhor no jogo, quando coloca o Vasquez, né? O Vasquez entra, o Ceará tem ali um momento de 5, 10 minutos, bem parecia que o Ceará estava muito próximo ao gol, até saiu o gol logo na sequência, o gol ali do Juventude. Mas eu acho que a entrada dele foi muito boa e eu acho que é um jogador que pode agregar mais. Enfim, vai precisar de tempo, adaptação, toda uma questão de função também, que aí é outro ponto, que volto de novo a bater no Marquinhos, até porque agora tá fácil bater no homem. É muito importante, eu acho que entender quando ele utilizar um jogador dessa característica para determinado tipo de lateral, né? Porque também o Nino apoia muito por ali. E aí você precisa ter, se você quer um jogador agudo pelo lado direito, eu acho que a melhor alternativa, e eu e o Léo, a gente já tem falado que há um tempo, Michel Macedo poderia ser utilizado mais vezes. Porque é bom lembrar, na época do Dorival, às vezes, o Dorival parecia entender que tinha jogo que era pro Michel e tinha jogo que era pro Nino. Ele fazia esse revezamento melhor. E aí, o Marquinhos está escanteando muito o Michel Macedo. Isso perde, eu acho que isso tira um pouco da confiança do atleta. E às vezes eu acho que é necessário um jogo desse, principalmente eu acho que nos jogos de quando o adversário vai se lançar mais, entendeu? Você tem um jogador de recuperação de bola que chega bem também mais à frente, o Michel Macedo. O Nino, Michel, ele é muito mais... O Michel, Minhoca, só complementando, ele é impressionante como ele agrega ao jogo de quem tá jogando pelo lado dele. Assim, o Lima cresce com ele, o Vina, quando tava jogando caindo ali, cresce, o Castilho cresce. Se você colocar o Vasquez, provavelmente, com ele ali, ele dialoga muito bem com quem tá do lado dele. Assim, ele é eficiente como ele faz crescer quem tá jogando do lado dele. Pois é, e eu acho que é um jogador que talvez te dê mais jogo aéreo, defensivo, né? Pô, todo mundo sabia que o Juventude não ia ter muito repertório. O repertório do Juventude era chegar ali e lançar a bola na área. Não é um time de qualidade, diferentemente do que foi o Avaí na quarta-feira, que é um time que trabalha mais a bola, né? Que não utiliza tanto isso. E mesmo assim o Ceará mostrou deficiências nas laterais, que tem sido um problema recorrente.
E o terceiro não, o primeiro, óbvio, vai para o Vina. O Vina é o jogador que, bola parada, o torcedor se anima. O torcedor se anima, porque pode vir um escanteio, uma bola sobrada, uma falta batida, como ele fez contra o Avaí. É hoje o jogador mais importante. E é um jogador que eu até entendo que talvez o desgaste o fez tirar do jogo. Mas por saber que vai ter o jogo só daqui a 6 dias, que seria o jogo contra o Palmeiras no sábado, eu não teria tirado o Vina. Não acho que faltando 10 minutos, isso fez o Vina, por exemplo, não ficar lesionado. Claro, quem sou eu para dizer? Mas eu não teria tirado um jogador do potencial dele, entendeu? Porque é aquela coisa, bastaria uma bola, quem sabe, para ainda tentar empatar, porque também o empate não resolveria grande coisa, mas, sabe, você tirar o seu principal jogador, e principalmente para o Marquinhos, né? Que é exatamente o cara que está salvando a pele do Marquinhos é o próprio Vina, e ele saca o Vina para colocar o Sobral, que aí para mim foi um grande erro, de novo, como já tinha acontecido lá no Clássico, quando ele coloca o Sobral também na partida. Então, esses para mim são os destaques positivos. Já pode. Eu estava chamando o Luca aqui, acionando ele no nosso grupo, para a gente dar aqui sequência à nossa resenha. Tem mais algum destaque que vocês querem trazer aqui? Vamos para os negativos, então. Turma, quer aí começar, Léo? Pode ser. Dos negativos, o Lima, em terceiro lugar, assim, muito... E eu já pedia durante a semana muito que, com a disponibilidade do Vasquez, o Lima fosse pelo menos deixado para um segundo tempo. Ele é um jogador inteligente. De repente, como o Marquinhos optou por usar o Nino mesmo, forçar mais uma vez a barra no Nino, de repente, no segundo tempo, você tendo o Lima entrando descansado, com o Michel Macedo ali jogando pela próximo a ele, de repente o futebol dele ali poderia crescer e chegar ao futebol que ele apresentou hoje, esse ano, no seu melhor nível. Então, acho que ele foi muito mal, o Nino em terceiro lugar, e o Lima em segundo lugar, o Nino muito mal e claramente comprometido fisicamente, assim. E aí você já me dá a justificativa para emendar o primeiro lugar, que o primeiro lugar é o Marquinhos Santos, assim, não tem como ele não liderar o pódio negativo, porque inclusive ele é responsável por puxar os outros dois para o pódio negativo com ele, assim. Ele tanto é responsável pela queda de rendimento do Lima, pela falta de leitura dele na escolha das peças, ele é responsável pela queda de rendimento do Nino, que é um jogador de 37 anos que trabalha muito com a base da explosão, da força física, e ele desgasta o jogador ao ponto da sua maior valência ficar prejudicado, assim. Então, assim, ele é extremamente nocivo, ele já está no patamar de não só não evoluir, como ele regride, assim, ele é nocivo ao time, e por isso que é tão necessária essa medida de mudança do comando técnico do Ceará. Vamos lá, galera negativa. Para mim o Marquinhos, ele passa do pódio, né? Ele ganha é o tema do programa, né? É o tema da nossa análise do Ceará, é uma análise sobre Marquinhos porque, Santos, né? como a gente estava dizendo, Celso, assim, ele não fez nada para o Ceará conseguir ser melhor, assim, em nenhum momento do jogo. Sabe, aquela coisa de fazer o Felipe Alves até... Porque assim, né, vamos lá, trazendo a época de Thiago Nunes, né? Vários goleiros que o Ceará enfrentava, tudo bem, adversários mais fracos, tudo mais, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, mas agredia. Chutava muito ao gol. Exatamente. Os goleiros. O Felipe Alves hoje não foi destaque, pô. O Felipe Alves não foi destaque da partida. Então não teve nada na partida que o Marquinhos. Caramba, aqui ele fez uma coisa. Ele colocou o Vasquez, porque. E aí, tipo assim, era lógico que o Lima tinha que sair. Que aí veio, para mim, o primeiro, certo? Dos jogadores. O Lima tá muito mal, cara. Tá muito mal. Ainda é um jogador muito voluntarioso, tem bons deslocamentos em campo, mas hoje, para mim, seria o jogador que eu tiraria dessa equipe que o Marquinhos vem utilizando. Assim. Ele vem fazendo uma função que não é bem aberto pelo lado direito, ele vem caindo até mais pelo lado esquerdo, ajudando o Mendonça, para ver se consegue ter uma construção, porque na direita é aquela jogada que eu já estava citando, né? Mas está errando muito no meio. Tem horas que eu nem sei o que é que o Lima está fazendo em termos de posicionamento em campo. Porque tem hora que o Ceará não consegue recuperar a bola no meio. Eu falei, cara, cadê o Lima aqui para ajudar? E na construção, às vezes, que ele está ali numa parte do campo, já que
às vezes ele gosta de espetar o Pacheco, né? E aí fica uma coisa meio desajustada em campo mesmo. Você não sabe, porque o Lima, né, na época do... E olha que coisa, o Lima com o Dorival, o Lima fazia aberto, centralizado, se quisesse, mas fazia pouco, mas jogando de volante, e ele fazia todas as funções sabendo o movimento dele em campo. Dessa vez eu não consigo ver o Lima, sabe, sendo um cara que dá equilíbrio de opção de passe, de pedir um passe. E o Lima, para mim, hoje está sendo um problema muito sério nesse equilíbrio do time. Eu acho que ele pode ser o equilíbrio do time, mas como o Marquinhos está utilizando, acho um grande problema, e para mim é o que, isso que o Léo mencionou. É o que resulta no mau trabalho do Marquinhos Santos. Porque o Lima é para ser o ponto de equilíbrio. E o Lima não está sendo esse jogador. O outro que eu vou colocar, Nino vai entrar também nessa lista. O Nino foi mal de novo defensivamente, né? É um lateral que até no primeiro tempo ele conseguiu cortar algumas bolas, né? Algumas bolas que estavam ali perigosas. Era uma jogada que o Juventude estava tentando direto. Mas o Nino é esse jogador que apoia, que às vezes ele vai fazer a jogada e vai entrar por dentro, vai fazer a jogada de fundo, vai fazer o cruzamento. E eu acho muito pouco, cara. Acho muito pouco, sabe, manjado. É uma coisa que qualquer equipe organizada mata a jogada do Ceará, assim, em pouco tempo, entendeu? Em um mês e meio, né? Que a gente está citando aí o trabalho do Marquinhos, você consegue entender como o Ceará joga em boa parte, né? Talvez você só não consiga marcar um jogador de qualidade do Vina, mas o tipo de jogada que vai me parece muito pouco repertório. E o terceiro que eu vou citar, cara, eu não gostei do começo do Richard. O Richard perdeu umas bolas no meio de campo que foi assim, eu tipo, nossa senhora, cara. E o meio de campo é pulmão, né, velho? Tem que ser o pulmão, tanto para você se proteger, recuperar a bola, como também de construção. Eu acho que esse começo do Richard, e aí é aquela coisa, sempre volta pro Marquinhos, né? É isso, cara, não saber utilizar a peça. Pô, qual a grande virtude do Richard, que a gente até falou aqui das outras vezes, que né, o Léo mencionando mais vezes no pódio, é a movimentação, é como ele se movimenta em campo, é como ele pede, é como ele ataca o espaço, como ele chega mais à frente. Mas não, cara, sabe, assim, distante daquilo, assim, até conseguiu se recuperar depois, tal, mas não é o controle, entendeu? Porque o Richard também não é esse jogador, mas tem que ter um jogador do Ceará, e eu acho que é o Richard, para ser essa peça de mais construção, movimentação. Então tudo recai na prática mesmo no homem, né? No Marquinhos Santos. Que o não nome do nosso programa. É aquela coisa. Você tem aqui uma ferramenta. Pronto, ferramenta. Você sabe como utilizar? Não, ele bota lá a ferramenta e acha que a ferramenta faz a coisa sozinha. Aí algumas ferramentas conseguem fazer algo sozinho. Ele não consegue fazer, operacionar, sabe? Como fazer uma construção de jogo. O Ceará não sabe sair com a bola, cara. É desesperador. E aquela coisa. É por isso que eu gosto de ressaltar a questão que nem os resultados, às vezes, eles dão uma enganada. Porque quando acontece o problema, né? A saída de bola errada. Se acontecer o gol, aí é mais fácil de falar. Como não acontece, fica parecendo que as coisas estão certas e não estão certas. Para mim, na minha avaliação, tem muitos problemas. E como eu falei, são vários jogos, vários começos de partida com a equipe que ele escolhe como titular, começa dispersa, começa sem conseguir acertar uma jogada de saída de bola, o que é muito preocupante. Então, me preocupa muito o Ceará daqui para frente. Não, enfim, vamos ver o que é que vai dar, mas vai ter 2 jogos aí de Sul-Americana contra um São Paulo, que tudo bem, não é assim esse time todo, mas hoje o São Paulo é uma equipe mais confiável do que o Ceará, eu acho.